E aí, pessoal, tudo beleza? Bem, nessa videoaula eu quero trabalhar com vocês a respeito do gráfico de uma função de segundo grau, o gráfico de uma função quadrática. Para isso, eu vou usar esse software matemático aqui, ó, que é o Máxima, que é um software muito conhecido e muito importante, porque ele pode ajudar a gente de várias maneiras, né? Ele consegue, por exemplo, se você clicar aqui em equações, ele te dá as raízes de um polinômio, resolve o sistema linear. Em álgebra aqui ele fala de matrizes, né? Ele consegue inverter uma matriz, calcular o determinante. Se você quer uma matemática mais avançada, ele consegue fazer uma integral, uma derivada, um limite, fazer um somatório, um produtório, ele faz muita coisa, simplifica expressão, expande expressão, fatora expressão, ele trabalha com logaritmos, ele é um software muito legal, porque ele pode ajudar a gente de muitas maneiras. Mas o que eu quero trabalhar hoje com vocês é essa questão aqui de gráfico de uma função de segundo grau. Então eu vou colocar aqui o título da nossa aula, né? Que é gráficos ou gráfico de função quadrática. Então a gente já sabe, eu vou precisar que vocês tenham uma base já de o que é uma função quadrática para que eu possa trabalhar em cima disso com vocês. Uma função quadrática, só recapitulando, é uma função desse tipo aqui, ó. É uma a vezes x ao quadrado mais uma b vezes x mais c. Então essa é a carinha da minha função quadrática, é a ax ao quadrado mais bx mais c. Primeira coisa que a gente tem que observar, esse azinho aqui, esse parâmetro a, ele não pode ser zero. Por quê? Porque se o a for zero, eu vou ter 0 vezes x ao quadrado, que é zero, mais bx mais c. Isso aqui vai ser minha função bx mais c, que a gente sabe que é uma função de primeiro grau. Não é uma função do segundo grau, que é o que eu quero trabalhar. Então a primeira coisa que vocês têm que observar é que esse parâmetro a ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Sendo diferente de zero, ele pode ser o positivo ou negativo. Aí é aquela velha história, né? Se o a for um número positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o a for um número negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo, né? Então, ó, se o a é positivo, a concavidade é uma coisa assim, ó, voltada para cima. E se o a for negativo, ela tem concavidade voltada para baixo. Não é esse o enfoque que eu quero dar nessa aula. O que eu quero sim trabalhar com essas variações, esses parâmetros A, B e C, só que eu quero que vocês vejam isso de uma forma mais analítica. O que acontece com o meu gráfico quando eu variar esse A aqui dentro do intervalo de existência dele, o que acontece quando eu variar esse B e o que acontece quando eu variar esse C. Entenderam mais ou menos o que eu quero? Eu acho que vamos começar aqui, acho que vai ficar mais claro com a prática do que só eu ficar falando qual que é a minha ideia. Certo? Então vamos começar. Então eu vou construir aqui para vocês, ó, algumas funções. Primeiro eu vou chamar aqui de f de x, como sendo a minha função x ao quadrado, que é o caso mais simples que eu tenho. Eu vou construir uma outra, uma g de x, como sendo a minha função, por exemplo, 2 vezes x ao quadrado. E vou construir uma outra função, uma h de x, vou variar mais um pouquinho esse parâmetro a, como sendo a 4 vezes o x ao quadrado. Então, ó, olha o que está acontecendo, essas três funções. Na primeira eu tenho a sendo 1, na segunda eu tenho a sendo 2, e na terceira eu tenho a sendo 4. Reparem que os meus parâmetros b e c eu deixei constantes iguais a zero, já que nesse caso eu quero tentar encontrar uma relação entre os parâmetros a. Quero o que acontece com a minha função quando eu variar esses valores de a. Então, ó, feito isso, vamos construir esse gráfico em 2D, ó, esse é o comando do Máxima para construção de gráfico. Então eu quero construir esses gráficos dessas minhas funções, vou colocar tudo isso daqui num gráfico só, a f de x, a g de x e a h de x. Vou colocar aqui, por exemplo, que o meu x varia entre o intervalo, por exemplo, de menos 5 até 5, e o meu y eu vou colocar que ele vai variar no intervalo de menos 10 até 10, por exemplo. Vou fechar isso daqui e vou construir o meu gráfico. Já dá para ter uma ideia do que aconteceu? Vou diminuir esse y aqui, ó. Daí não vou precisar muito desses valores, vou colocar ele do menos 2 até o 2 para ficar mais fácil de eu visualizar o meu gráfico. Olha o que está acontecendo, ó. Quando eu tenho a função x ao quadrado, né, quando meu a vale 1, eu tenho esse gráfico aqui do azul. Para a minha função 2x ao quadrado, eu tenho esse gráfico aqui em vermelho. E para a minha função 4x ao quadrado, eu tenho esse gráfico em verde. Já deu para entender, encontrar uma relação entre esses valores de a? Repare que para esses a's positivos, quanto maior for esses meus valores de a, mais fechadinha é a minha parábola, tá vendo? O formato dela.
Se você ainda não entendeu, vamos tentar criar uma animação que possa fazer com que isso daqui seja mais claro. A minha ideia é criar uma animação que vai variar esses valores de A. Entenderam o que eu quero fazer? Vamos fazer aqui para ficar mais simples. Então, para começar a construir essa animação, eu vou criar uma família de funções através desse parâmetro A. E essa minha família de funções vai ser definida como sendo as funções do tipo A vezes a x elevado a 2, vezes x ao quadrado. Então, aqui eu vou ter minha família de funções. Bem, se eu quero essa família de funções, eu vou encontrar um intervalo onde esse A vai variar. Para isso, eu vou construir uma lista, que eu vou chamar de L. Então, ó, make list significa faça essa lista, onde eu quero uma lista de valores de x, onde esse x varie, por exemplo, entre o menos 10 e o 10. Feito isso, ó, ele criou uma lista de valores que estão variando entre menos 10 até o 10. Bem, vou usar esse comando aqui, que é o comando do máximo que faz uma animação. Vou só consertar aqui. Ele vai fazer animação através de slides, e eu quero que ele varie o meu t de uma função, sendo f de x em t, através dessa lista que eu acabei de criar, que é a lista L. Então vamos fazer isso. Eu quero que o meu x aqui varie no intervalo, que vai, por exemplo, de menos 8 até o 8. E eu quero que o meu y varie também no outro intervalo, que vai do menos 30 até o 30, por exemplo. Vou fechar isso daqui. Esses intervalos aqui tem que estar entre colchetes. Então eu vou colocar eles entre colchetes, senão vai dar erro. E feito isso, eu vou pedir para o máximo rodar para mim e criar essa animação. Que aí vai ficar mais fácil de a gente enxergar o que vai acontecer com essa minha função quando eu variar esse parâmetro A. Pronto, o máximo criou, vou pedir para ele rodar. Olha o que está acontecendo. Reparem aqui nessa janelinha que os valores já estão variando. Ó. Eles estão indo lá naquele intervalo que eu pedi para variar, do menos 10 até 10. Quando A é negativo, à medida que eu aumento o meu valor do A, ó, a minha parábola vai ficando mais aberta. Até chegar no momento em que o A é igual a zero, que o que vai acontecer? O que a gente já era de imaginar, né? Ó. Quando A for igual a zero, olha o que vai acontecer. Ó. Aí eu vou ter a função 0x², que é a função constante igual a zero. Né? Então eu vou ter essa reta aqui, onde para qualquer valor de x, o meu y é sempre zero. Nos demais, o meu A vai variar. Então a ideia aqui é mostrar para vocês que esses valores de A está diretamente relacionado com a abertura da minha parábola. Certinho? Então, ó, a abertura da minha parábola está diretamente relacionada com o valor do A. Vou deixar rodando um pouquinho para vocês verem isso daí. Bem, feito isso, vamos trabalhar agora com a variação do meu parâmetro C. Ó. A minha função, que é desse tipo, f de x igual a x² mais bx mais c. Agora eu vou deixar esses parâmetros a e b constantes, vou variar esse parâmetro c e a gente vai tentar identificar o que acontece com a minha função. Então vamos lá. Ó. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é apagar essa memória para que eu não tenha problema lá depois quando eu definir uma coisa com as mesmas letras. Por exemplo, agora mesmo eu estou definindo a função como sendo também a f de x. Então, vou colocar, por exemplo, essa função aqui simples, f de x igual a x² mais 1. Vou construir uma outra função, que vai ser minha g de x igual a x² mais 2. E uma outra função, que é a minha h de x igual a x² mais 3, por exemplo. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Ó? Os meus valores de a e b estão permanecendo constantes. Meu a aqui é sempre 1, meu b é sempre 0. A única coisa que está variando aqui é o c. Aqui eu tenho c igual a 1, aqui eu tenho c igual a 2, aqui eu tenho c igual a 3. Vou construir um gráfico usando aquele mesmo comando que eu usei ali em cima, né, em 2D, onde nesse gráfico eu quero que estejam as minhas funções já definidas f de x, g de x e ah de x. Eu vou pedir para que o meu x varie no intervalo que vai de menos 4 até 4. E eu vou pedir para o meu y variar no intervalo que vai de menos 1 até 7, por exemplo. Vou fechar esse daqui e vou pedir para ele construir para mim. Ó, construiu. Olha o que está acontecendo. Ó. Esse meu gráfico em azul é o x² mais 1. Esse meu gráfico em vermelho é o x² mais 2. Esse meu gráfico em verde é o x² mais 3. Está vendo que essa variação do parâmetro c está diretamente relacionado com o deslocamento da minha função, do meu gráfico da minha parábola no eixo y?
Se o meu C for, por exemplo, igual a 1, ela está interceptando o meu y no meu gráfico no y igual a 1. Se o meu C for igual a 2, ela está interceptando no y igual a 2. Se o meu C for 3, ela está interceptando o eixo y no meu C igual a 3. No meu y igual a 3, está interceptando o meu gráfico y no gráfico no y igual a 3. Tá vendo? Está diretamente relacionado com isso daqui. Bem, se você ainda não ficou claro para você essa variação, vamos fazer a mesma coisa, vamos criar uma animação que faça uma variação entre esses valores de C, que talvez fique mais claro. Então vamos lá. Para fazer essa animação, eu vou usar aquela mesma ideia, né, de criar uma família de funções dependendo do C. Então eu vou criar uma família de funções fxc que estará diretamente relacionada com isso daqui, ó, x ao quadrado mais o c, ó, x ao quadrado mais c, onde eu quero que varie isso daqui através de uma lista. Então eu vou criar uma lista igual eu criei lá em cima. Vou usar a mesma lista, onde o meu x varia de menos 10 até 10. Ele vai me dar essa lista e eu vou construir a minha animação através de slides. Então aqui, ó, vou usar o meu comando do máximo, que faz isso daqui. Então eu quero que varie através de uma lista L a minha função x dependendo do parâmetro t. Agora eu vou pedir para o meu x variar do menos 15 até o 15. E também eu vou pedir para o meu y variar entre o menos 15 até o 30 agora, para ficar um pouquinho maior o meu gráfico. Feito isso, eu vou fechar e vou pedir para ele me dar essa animação. Ele demora um pouquinho, porque a animação é feita através de fotos. Na verdade, ele está construindo todas essas minhas funções, com o meu C variando aqui, ó. Ele está construindo, se você calcular, ele está construindo 21 funçõezinhas aqui, está jogando isso através de foto. Quando eu apertar o play, você vai ver o que está acontecendo, ó. Agora ficou mais claro ver que essa mudança do meu parâmetro C está diretamente relacionado com o deslocamento no eixo das ordenadas, no eixo Y, tá vendo? Ó, o valor do meu C é exatamente o valor de Y, onde ele intercepta esse eixo. Tá vendo? Meu x vai ser sempre 0, né, onde está interceptando, mas o meu ponto, o meu y do ponto vai ser o valor do meu c. Tá vendo? Ficou mais claro? Então, a gente já viu que o valor do A está diretamente relacionado com a abertura dessa minha parábola, e agora a gente viu que o valor do meu C, do parâmetro C, ele está relacionado com aonde a minha parábola intercepta o meu eixo y. Agora vamos ver o que acontece quando eu variar o parâmetro B. Para isso, eu vou usar a mesma coisinha que eu estava usando. Ó. Vou apagar a minha memória, primeiramente, para não ter problemas aqui. Eu vou definir a minha função f de x para começar como sendo a x ao quadrado mais x. Vou definir uma g de x como sendo uma x ao quadrado mais 2 vezes x. Vou definir uma função h de x como sendo x ao quadrado, vou aumentar mais um pouquinho esse b, vou fazer mais 4x. Vamos construir esses gráficos aqui então. Então vou pedir para o meu máxima plotar em 2D nesses gráficos dessa família de funções f de x, g de x e h de x. E eu vou encontrar o intervalo onde eu quero que o meu x varie. Vou pedir para ele variar o x entre o menos 5 e o 5. E vou pedir para ele variar o y entre, por exemplo, menos 5 até o 5 também. Vou fechar isso daqui e vou pedir para ele me dar o gráfico. Olha o que está acontecendo. Repare que ela está sempre encontrando, né, ele está cruzando sempre o meu eixo y no mesmo ponto. Por que isso acontece? Ora, eu já vi que o gráfico intercepta o eixo y no meu valor de c. Só que nesse caso, para todas essas funções que eu defini, o meu c é 0. Então, para essas três funções, elas vão interceptar o eixo y no c igual a 0. Então, eu vou ter isso daí, ó. As três estão interceptando c igual a 0. A diferença está em qual local da minha parábola eu estou interceptando esse gráfico.
Não sei se já ficou claro isso daqui para vocês, mas ela está diretamente relacionada nisso. Ó. Repare que aqui ela está cortando nessa minha função verde, que é x² mais 4x, ela está interceptando o y numa parte mais acima-zinha. Depois ela vai caindo, ó, mais abaixo no minha parábola. Depois, quando eu pegar azul, que é x² mais x, ó, mais ainda perto do meu vértice, assim vai. Vou criar uma animação aqui para ficar mais fácil da gente enxergar isso, tá bom? Então vamos lá. Para que eu crie a minha animação, eu vou usar aquelas mesmas coisinhas. Vou construir uma família de funções, x agora dependendo de um parâmetro b, que eu vou definir como sendo essas funções aqui, ó, x² mais b vezes x. Vou fechar isso daqui, aí, ó, essa é a minha função, e vou criar uma lista onde esse meu b vai variar. Então, vou chamar essa lista de L, e eu vou colocar aquele mesmo intervalinho que eu coloquei. Eu quero que a minha lista me dê valores entre o menos 10 e o 10. Feito isso, eu vou usar o comando que me cria animação aqui no máximo, através de slides, que é esse daqui, que é o mesmo comando que eu estou usando. Você está reparando que eu estou sempre fazendo isso tudo usando os mesmos comandos, não tem muita dificuldade. Aqui eu coloquei o meu T maiúsculo, ó. Na verdade esse T tem que ser minúsculo, porque eu defini minha função aqui com T minúsculo. Então vamos lá, agora eu vou pedir que o x esteja variando agora entre menos 20 até o 20, para ficar mais visível para a gente. E vou pedir para o meu y variar agora do menos 30 até o 60. Vai me dar um gráfico grande para que eu possa realmente ver o que está acontecendo com essa minha função. Ele vai construir esse gráfico para mim através de fotos, né? A animação a gente sabe que é várias sequências de fotos. E eu vou pedir para ele apertar o play. Aí, ó, já deu para ter uma ideia do que está acontecendo? Ó, repare nisso daqui, onde o meu b está variando. Ó, o meu b agora é menos 9, menos 8, menos 7, tá vendo? Ele está só aumentando. O que acontece é o seguinte, essa variação do meu parâmetro p, ela está diretamente relacionada também com o ponto de interseção no eixo y. O meu b ele vai indicar se a minha parábola está interceptando o eixo y na sua parte crescente ou na sua parte decrescente. Ó. Se você analisar, quando o meu y é negativo, ele está interceptando na sua parte decrescente. Ó. E quando o meu y é positivo, é na sua parte crescente. Eu vou dar um pause aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui embaixo, ó, onde que ela está interceptando o eixo y aqui? Ela está interceptando o eixo y na sua parte decrescente. Então, para isso, eu tenho os valores de y negativo. Qualquer y que eu pegar negativo, está interceptando na parte decrescente da minha parábola. Se eu pegar o y positivo, vai interceptar o gráfico na parte crescente. Aqui é a parte crescente da parábola. Para b positivo, parte crescente. Para b negativo, parte decrescente. Agora, quando eu tiver esse ponto aqui, ó, onde o b é zero, aí não intercepta nem na parte crescente nem na parte decrescente. Né? Nesse ponto da minha parábola, ela não está nem crescendo nem decrescendo. Então é isso que acontece com o b. Ó. Se o b for positivo, né, que são esses casos, a minha parábola intercepta o gráfico na parte crescente. Se o b for negativo, que são esses casos, a minha parábola está interceptando o y na parte decrescente. Então, recapitulando aqui, é só voltar para a minha função, a f de x igual a x² mais bx mais c. Como eu disse nesse vídeo, se o meu parâmetro a está diretamente relacionado com a abertura da minha parábola, o meu b está relacionado com a intercepção no eixo y, né? Se o meu b for positivo, ele intercepta o meu eixo y na parte crescente do gráfico. Se o meu b for negativo, ele intercepta o eixo y na parte decrescente do gráfico. E esse meu c também está relacionado com a intercepção. Repare que o meu gráfico ele intercepta o eixo y quando o meu x for igual a zero. Né? E se o x for igual a zero, isso daqui vai para zero, isso daqui também vai para zero, e vai me sobrar o y igual a c, que é o que eu falei, né? Aonde que o valor do meu c ele vai ser o ponto do meu y que intercepta o eixo das ordenadas. Se você for 10, o y é 10. Se você for 2, o y vai ser 2, assim por diante. Eu espero que vocês tenham entendido bem a minha proposta aqui, tenham entendido esta aula. E eu agradeço vocês por esta paciência e por tudo mais. Muito obrigado e bons estudos.